Seja bem-vindo à aula de operações básicas com HP12C. Nesta aula iremos aprender como realizar alguns cálculos básicos utilizando a calculadora HP12C, como cálculo simples, cálculo de potência, cálculo de porcentagem, cálculo de diferença percentual e cálculo da porcentagem total. Bem, vamos dar início agora à realização dos cálculos simples. Vamos fazer algumas operações matemáticas básicas, como divisão, soma e subtração. Nós vamos utilizar os exemplos que estão postos à esquerda. E no primeiro exemplo, nós vamos fazer o cálculo de 13 dividido por 2. Então, o primeiro passo é fazer a limpeza da memória, FREG. Depois nós vamos inserir o valor 13, pressionar a tecla Enter. E depois nós vamos inserir o valor 2 e pressionar a tecla Dividir. Então já temos o resultado que é 6,5. Nós podemos diminuir a casa decimal em 2 casas para ficar como no exemplo. Vamos agora para o exemplo 2. Nós vamos fazer uma soma 5 mais 17. Limpo a memória, digito o primeiro valor, 5, Enter. Agora digito o próximo valor, 17 mais. Então, o resultado é 22. No terceiro exemplo, vamos fazer uma subtração. Vamos tirar 5 de 15. Então, digito o primeiro valor, 15, Enter, 5 menos, o valor é 10. Todas as operações matemáticas, multiplicação, divisão, soma, subtração, elas vão seguir exatamente esses passos. Então, com esses 3 exemplos, nós conseguimos fazer todos os cálculos dessas principais operações matemáticas. O cálculo de potência ele vai seguir os mesmos passos que nós utilizamos para fazer os cálculos básicos de soma, divisão e subtração. A única coisa importante é que nós precisamos identificar a tecla que me permite fazer o cálculo de potência, que é essa tecla aqui, y elevado a x. Então, nós estamos fazendo um cálculo de potência, então, na verdade, é o cálculo de y, um valor y elevado a um valor x. Então, o primeiro valor seria o y e o segundo valor seria o x, a potência. Para a gente entender melhor, vamos pegar aqui os exemplos, que aí fica mais claro. Nós queremos fazer o cálculo no primeiro exemplo de 5 elevado a 2. Vou limpar a memória. Digito o valor 5. Enter. 2. E a tecla de potência. Então, o resultado é 25. No segundo exemplo, eu quero fazer 25 elevado a 3, ou 25 elevado ao cubo. Então, vou limpar a memória. Digito 25, Enter, 3 e a tecla de potência. Então, o resultado é 15.625. Para fazer o cálculo de porcentagem, nós vamos seguir também os mesmos passos. O único cuidado que eu tenho que ter aqui é que eu digito primeiro o valor e depois o percentual que eu quero encontrar daquele valor. Para a gente poder entender melhor, no primeiro exemplo, eu quero calcular 5% de 250. Então, o meu valor é 250 e a minha porcentagem é 5. Então, vou entrar primeiro com o valor que eu tenho e depois com a porcentagem que eu quero encontrar.
Então, eu vou limpar a memória, digito o valor, 250, Enter, e a porcentagem que eu quero encontrar, 5, e pressiono a tecla de porcentagem, que é essa daqui. Então, o resultado é 12,5. No exemplo 2, nós temos uma questão em forma de problema. No enunciado diz, eu tenho uma mercadoria que custava R$ 200, sofreu um reajuste de 20%. Qual o novo preço dessa mercadoria? Bom, se vocês olharem no exemplo, vocês vão ver que nós temos o cálculo da porcentagem, que quando eu insiro o valor de 200, depois insiro o 20 percentual, eu vou ter o resultado. E aí, para mim poder fazer a soma, para mim poder saber qual que será o reajuste, eu tenho que pegar o valor que eu tinha mais a porcentagem. Então, eu só vou precisar usar a tecla mais no final. Então, o cálculo vai ficar da seguinte forma. Primeiro, limpo a memória, insiro o meu valor, 200, Enter. Eu quero saber 20% de 200, então 20, percentual. Então, me dá 40, mas eu quero saber o valor final com reajuste de 20%. Então, é só pressionar a tecla mais. Ele já vai me somar R$ 40 ao valor que eu tinha de 200, então meu valor final será 240. Bom, agora nós vamos fazer o cálculo de diferença percentual. O que seria o cálculo de diferença percentual? Eu tenho dois valores e eu quero saber qual foi o aumento que teve ou a diminuição entre esses dois valores em termos percentuais. Para fazer esse cálculo, eu uso a tecla de diferença percentual, que é essa tecla aqui que está do lado da tecla de porcentagem. Então, eu simplesmente preciso inserir os dois valores e pressionar a tecla de diferença percentual, que eu já vou saber qual foi a alteração de valores em termos percentuais. Eu posso usar esse cálculo para saber qual foi o aumento percentual de um salário ou qual foi o decréscimo percentual de um determinado produto no mercado, enfim. É uma tecla bastante útil, né, para fazer o cálculo da diferença percentual. Vamos pegar aqui o exemplo 1. No exemplo 1, eu tinha um objeto que custava R$ 1.000 e passou a custar 1.200. Eu quero saber qual o aumento percentual sofrido. Então, vou limpar a minha memória, digito meu primeiro valor, que era 1.000, Enter. O segundo valor que eu tenho, 1.200, e pressiono a tecla diferença percentual. Então, ele está me dizendo que a diferença percentual é 20% entre 1.000 e 1.200, ou seja, eu tive um aumento de 20% nessa situação. É como diz a resposta ali do exemplo. Sendo assim, 1.200 é 20% maior que 1.000. Agora, pegando o segundo exemplo, $1 valia R$ 1,75 e passou a valer R$ 1,87. Calcule sua valorização. Essa valorização é o aumento, a diferença percentual que eu preciso calcular. Então, aqui eu vou limpar a minha memória. Digito o valor de 1,75, Enter. O segundo valor, 1,87 e a tecla de diferença percentual. Então, a diferença percentual entre 1,75 para 1,87 foi de 6,86%, ou seja, essa foi a variação do dólar
de 1,75 para 1,87 em termos percentuais. Agora nós vamos aprender a fazer o cálculo da porcentagem total. No caso ela vai ser essa tecla aqui, com o percentual e o T, né, de porcentagem total. Com o cálculo da porcentagem total, eu consigo saber quanto que um valor ele representa em termos percentuais em relação a um outro valor. Ou seja, eu consigo saber percentualmente quanto que um valor é em relação ao outro valor. Para entender melhor, nós podemos ver aqui esse exemplo. Quanto que 18 representa percentualmente em relação a 60? Então, eu utilizo a tecla de porcentagem total para saber quanto que esse valor equivale em termos percentuais em relação ao outro. Então, limpo a memória, digito o meu valor que eu tenho, 60, e o valor que eu quero saber em termos percentuais, quanto que ele equivale em relação ao 60, que no caso aqui seria 18. E aí aperto a tecla porcentagem total. Então isso significa que 18 ele equivale a 30% de 60. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Aproveite para estudar os conteúdos adicionais e realizar as atividades. Nos encontramos na próxima aula.